A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que retomará o agendamento de visitas ao político nos mesmos moldes estabelecidos antes da suspensão determinada pela Corte. Segundo os advogados, o prazo de 30 dias da suspensão do direito de visitas já foi cumprido. A defesa comunicou ao STF que os novos agendamentos serão realizados diretamente com o núcleo de custódia da Polícia Militar, respeitando as condições previamente estabelecidas e as demais medidas cautelares em vigor. No fim de julho, Moraes determinou a suspensão das visitas a Jair Bolsonaro por 30 dias. A decisão ocorreu após o ministro considerar que a divulgação daquela carta aos brasileiros, feita através do candidato a presidente Flávio Bolsonaro, havia violado medidas cautelares impostas ao ex-presidente durante a prisão domiciliar. O prazo de suspensão terminou em 16 de agosto. E, apesar disso, a retomada dos agendamentos não significa que qualquer pessoa esteja autorizada a visitar o ex-presidente. Como é o caso do Flávio Bolsonaro, que tem essa medida aí absurda do ministro Alexandre de Moraes, que o filho do presidente não pode visitá-lo, né? E paralelo a isso, Max, tem também a informação de que o Alexandre de Moraes autorizou as visitas dos filhos Carlos e Jair Renan. Isso a gente já tinha antecipado aqui há alguns dias, antecipado inclusive, quem divulgou com exclusividade essa informação foi a revista Timeline, e nós trouxemos aqui à época, salvo engano, anteontem, nós falamos sobre esse tema aqui também na programação. Agora, a defesa faz o óbvio, né, que a gente espera, que é solicitar que o presidente possa novamente ter as visitas. Espero que o Moraes faça o óbvio e não crie caso agora em relação à visita a um ex-presidente que está preso em prisão domiciliar, né? Wellington, é complicado, sabe por quê? Porque, primeiro, isso nem deveria estar acontecendo. O Bolsonaro está na sua própria casa. Ele não pode receber seus filhos na sua casa. Ele está em prisão domiciliar, ele não está na cadeia. Mesmo na cadeia, tinha tempos de visita, inclusive parece que os tempos eram até maiores. Então, assim, isso é tortura. Isso é tortura. A gente está falando de direitos humanos, ele está separando o pai dos filhos. Na própria casa do pai. Sabe, é um negócio assim, quando você para pensar, é tão absurdo, é tão absurdo. E aí, agora, ele inventa as regras, né? Ele cria as próprias regras. Não, 30 dias, aí, se eu me lembro bem, essas visitas só podiam ter no máximo 30 minutos, né? Enfim, e tem que sempre pedir autorização a ele, tem o dia certo, tem o horário certo. É um absurdo, ele está numa prisão domiciliar. O Alexandre de Moraes, ele pega a cadeia e leva para casa do Jair Bolsonaro. A pena do condenado não pode passar da pessoa do condenado, gente. Não faz o menor sentido o tipo de regime que ele inventou da cabeça dele e ele coloca em cima de Jair Bolsonaro, que, óbvio, isso vai afetar a Michelle Bolsonaro, isso vai afetar a filha dele, enfim, isso está afetando a todos. Então, nenhum preso, é importante as pessoas entenderem, nenhum preso em prisão domiciliar tem esse tipo de restrição. Existem restrições na prisão domiciliar, mas não desse tipo. A sua família pode te visitar, a sua família pode passar o tempo que ela quiser na sua casa, porque é a sua casa. E o que a gente está vendo que o Alexandre de Moraes faz é um tipo de tortura psicológica. Eu não consigo dar outro nome para isso que ele faz. E aí agora, qual que é o problema, Wellington? Eu fico feliz, óbvio, do Carlos Bolsonaro e do Jair Renan poderem visitar o pai. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa que a gente se alegra, a gente se entristece pela situação, porque eles não precisariam estar passando por isso, né? Ainda mais se a gente pensar que nem era para o Jair estar condenado, mas enfim, a situação é essa. E aí o que acontece? Imagina a cabeça dos dois de que se eles saírem da visita e falarem qualquer coisa que o Jair Bolsonaro tenha dito para eles, eles podem causar de novo uma restrição de visita, como aconteceu com o Flávio. Isso não existe. Sabe, eu não vou cansar de repetir isso, porque o Bolsonaro ele está incomunicável. E isso é vedado pela Constituição. O prisioneiro não pode ficar incomunicável. O Alexandre de Moraes ele não pode ter o poder de dizer assim, você vai visitar o seu pai, mas tudo aquilo que ele falar para você, você não pode contar para ninguém. Isso não existe. Aonde está essa punição? Está na cabeça do Alexandre de Moraes, ele que inventou isso. E aí, óbvio, tem a questão do Flávio Bolsonaro, que, para mim,
é uma tentativa de interferência eleitoral, por que ele não deu 30 dias como os outros filhos? Por que ele deu o tempo certo para passar o primeiro turno? Não tem como a gente achar que é uma mera coincidência, Wellington. Enfim, eu acho que a gente tem que rezar muito pelo Bolsonaro, pelos filhos dele, pela família dele, para que eles possam passar por esse momento tão difícil e que, se Deus quiser, no ano que vem, né, o Flávio sempre fala isso, vai conseguir um indulto para o pai, para os presos do 8 de janeiro, se Deus quiser, a gente vai conseguir acabar com essa injustiça. Perfeito. Max, eu queria trazer mais um tema aqui. Eu sei que tanto a nossa audiência, você, nós não compartilhamos muito dessa ideia das pesquisas eleitorais no Brasil, porque tem muita pesquisa que vou te contar, mas o principal destaque agora nos portais de notícias do Brasil é a divulgação da nova pesquisa Datafolha. Foi divulgada agora há pouco e aponta o presidente Lula com 47% das intenções de voto no cenário de segundo turno e o senador Flávio Bolsonaro com 43%, em uma simulação aí de segundo turno para a eleição presidencial. Tem gráfico na tela para quem acompanha pelo YouTube da Auriverde Brasil. O Datafolha ouviu 2.058 entrevistados entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o número BR 04496/2026, um levantamento contratado pela Folha de São Paulo e pelo Grupo Globo. Eu vou trazer só um destaque do primeiro turno aqui. No primeiro turno, Lula teria 39%, Flávio 33%, Ronaldo Caiado 5%, Renan Santos 4%, Romeu Zema 3%, Augusto Cury 2%, Samara Martins 1%, Rui Costa 1%, veterinário Wilson Grassi também 1%. Não dá mais para esconder. São muitas pessoas que já estão conseguindo recuperar valores que estão escondidos dentro de várias brechas do sistema. Descobri R$ 4.633, recuperei em poucos dias no Pix ainda. Tem como recuperar 5 mil, 10 mil ou até mais e que estão lá parados. Mas como conseguir isso, ninguém explica direito e não sabemos quanto tempo vai ficar no ar. Então, é fundamental clicar agora no link na descrição ou ainda apontar o celular para esse QR Code. Não deixe dinheiro que é seu para trás. Edmilson Costa, do PCB, 1%. Clariana Barão e Hertz Dias não pontuaram. Brancos e nulos, 6%. Indecisos, 4%. Com o Pablo Marçal, cenário com Pablo Marçal, Lula teria 39%, Flávio 32%, Caiado 5%, Renan Santos 4%, Romeu Zema 3%, Pablo Marçal 2%. E aí os demais continuam com a mesma porcentagem. A expectativa, né? A gente falava aqui desde cedo, inclusive, a expectativa de que o Datafolha divulgasse hoje uma pesquisa presidencial que incluiria, inclusive, o Pablo Marçal, e essa pesquisa é divulgada agora ao final da tarde. Max mostra Lula no segundo turno com 47%, Flávio com 33%. Repito sempre aqui, pesquisa, a gente sabe o viés, a gente conhece toda a história por trás das pesquisas eleitorais no Brasil, mas é algo que a imprensa repercute. Daqui a pouquinho tem o Jornal Nacional lá mostrando aquele gráfico bonito e tal, e as demais emissoras também fazendo uso desse levantamento. Então, Wellington, aí a gente agora tem que escolher, né, em quem nós vamos acreditar, porque hoje mais cedo saiu a pesquisa da Veritá, foi hoje pela manhã, inclusive. Se eu não me engano, eu procurei na internet, eu acho que só a CNN, da chamada grande mídia, foi a que publicou a pesquisa da Veritá. Nenhuma outra eu não consegui achar, nem Globo, nem Estadão, nem Folha, ninguém conseguia achar a pesquisa da Veritá, só a CNN parece que publicou. E na pesquisa da Veritá, dá o inverso do Datafolha. Né? Na pesquisa da Veritá está dizendo que o Flávio estaria com 47,3% e o Lula com 42%. Inclusive, eles também colocaram, se não me engano, ali o Pablo Marçal nessa pesquisa. Então, agora, em quem nós vamos acreditar? Né? É o Lula com 47%, o Flávio com 43%, ou o contrário, o Flávio com 47% e o Lula com 42%. Essas pesquisas, elas têm disso. Né? E ainda mais quando se trata de Datafolha. Porque, sinceramente, Wellington, dizer para mim que nenhuma dessas publicações sobre o Lulinha, que não foram de agora, não foi só de ontem, elas já estão vindo desde a semana passada toda. Ora, se a pesquisa foi do 18 ao 20, já muita informação do Lulinha já estava circulando. Dizer para mim que isso não afetou em nada ao Lula, e isso não faz o Flávio ganhar voto,
Eu não consigo acreditar, desculpa. Não consigo acreditar que num escândalo tão grande como esse, é claro, a matéria de ontem foi mais escandalosa e a de hoje também. Então, vai ter ainda um outro impacto eleitoral essas matérias. Mas só o que já tinha sido revelado ali até o dia 18, já deveria a gente ter visto aí uma diferença nessas pesquisas. Então, a da Verità mostra essa diferença, o crescimento expressivo até do Flávio, com uma vitória no segundo turno, porque seriam 2 pontos percentuais aí de erro, então mesmo com o erro ele estaria na frente, e a da Datafolha estaria dando aí um empate entre os dois. E como eu considero que essas pesquisas de esquerda eles sempre dão um pouco mais para o Lula e um pouco mais para o Flávio, é capaz eles realmente terem conseguido aí um empate, ou talvez até o Flávio um pouco na frente, enfim, fica difícil de julgar isso, mas é muito estranho, me causa muito estranhamento, todas essas matérias, que inclusive a própria mídia está divulgando, a Globo News está falando sobre o caso do Lulinha, e isso tem tido impacto zero na pesquisa eleitoral, realmente causa estranhamento. Então, eu deixo aí para o público, para vocês escolherem entre a pesquisa da Datafolha e a da Verità, que foram publicadas hoje, ambas, tá? E elas trazem o inverso uma da outra em relação ao segundo turno. Exatamente. Edson, eu mandei para te mandei aí, ó, um print do Verità, tá? Que é a pesquisa também divulgada hoje que o Max se refere. Pesquisa Presidente da República, segundo turno. Aparece aqui o Flávio Bolsonaro, 47,3% das intenções de voto, Lula 42%. É exatamente o inverso aí que o Max fala. Brancos e nulos 6,1%, não sabe, não respondeu 4,6%. Pesquisa Verità com margem de erro de 2 pontos percentuais, registrada no TSE sob o código BR 04006/2026. Então, 2 pesquisas no mesmo dia que mostram o resultado inverso, né? E estranho. E o que chama a atenção do inverso é que mesmo na margem de erro, a gente fala aqui, no caso da Verità até um pouco mais, uma troca ali, né? No caso, a Datafolha mostra o Lula à frente, na Verità o Flávio Bolsonaro à frente, numericamente à frente, e ambos disputando ali na margem de erro. Enfim, a gente vai seguir até o dia 4 de outubro, no primeiro turno, sendo bombardeado por pesquisas eleitorais. Ao longo dessas próximas semanas, diversas dessas pesquisas vão sair, e o Max tem razão quando diz que essas últimas notícias sobre o filho do presidente poderia sim ter reverberado na imagem dele. E fazer um destaque à série histórica: a última pesquisa da Datafolha foi divulgada dia 24 de julho e o Lula tinha 46% e agora vai a 47%. O Edson colocou as 2 pesquisas em tela para a gente fazer um comparativo. A Datafolha divulgada agora à tarde mostra o Lula à frente, a Verità divulgada pela manhã mostra o Flávio à frente. E repito, a gente vai ter aí pelos próximos dias, pelas próximas semanas, uma enxurrada de pesquisas eleitorais. E a expectativa, Max, para a gente finalizar aqui, de que isso não interfira, pelo menos a gente espera, né, na vontade do eleitor de mudar o Brasil. Essa que é a expectativa, pelo menos, que a pesquisa eleitoral não tenha esse poder, né? Sem dúvida, a gente precisa tirar o Lula. A única pessoa hoje que pode vencer o Lula é Flávio Bolsonaro. É isso que você tem que deixar claro para as pessoas. Tem muita gente que tem dificuldade com Flávio Bolsonaro, não tem problema. Tapa o nariz e vota. Tá? Se você está com nojinho, tudo bem, a gente te aceita. Tapa o nariz e vota no Flávio. Vamos arrancar o Lula? Nisso está todo mundo de acordo. O Lula destruiu a economia, destruiu o país. Vamos votar Flávio Bolsonaro. Inclusive, o Flávio já está dizendo que não vai vir à reeleição. Ele tem reiteradamente falado sobre isso. Então, é para a gente se livrar do PT. É para a gente se livrar do Lula. Vamos combinar assim? Combinou? Fechou? Tenho certeza que se todo mundo que quer tirar o Lula votar no Flávio, ele poderia ganhar até no primeiro turno, Hélio. Pois é. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.